Oi, navegante das palavras! Hoje nós vamos embarcar na rota metrópole. É quando eu já começo a descrever a minha história na capital. Antes eu já falei do zigoto errado, que eu, ao chegar em São Paulo, eu me senti absolutamente integrada, no sentido de como se eu tivesse vivido lá uma vida inteira. Eu fui morar, né, num apartamento onde a dona, só tinham 2 quartos, ela dividia um dos quartos, tinham 3 beliches, então era uma vaga de beliche para cada uma. E eu cheguei, eu acho que antes do fim de semana, eu acho que era uma quinta, sexta-feira, no dia seguinte, essas meninas não conversam entre si, não havia, quanto muito bom dia, se arrumavam, saíam e quando chegava, boa noite. E era proibido a dona do apartamento, olha, não pode acender a luz após as 22 horas, aqui também não pode cozinhar, não pode demorar no banho. A única coisa que você pode, eu tenho uma caneca que você pode ferver água e uma panela para alguma coisa assim muito rápida. E foi onde, para sobreviver, eu descobri as sopas Campbell's. Eu ia lá no mercado e era barato, né? E eu fazia sopa que isso podia. Mas não havia cumprimento. Ali eram 6 meninas morando ali, mas não havia. E eu precisava urgentemente encontrar um emprego, porque afinal eu cheguei com 2.000. E a próxima mensalidade lá da vaga de beliche já ia vencer, que eu cheguei quase no final de fevereiro, então já tinha, e sempre se paga antecipado. Então eu pensei, eu vou pagar a vaga e não vou ter dinheiro mais para nada. Então eu comi essas sopas Campbell's, que era a única coisa que dava para eu comer, mas na segunda-feira eu já ia atrás de emprego e eu já tinha um lugar certo. Esse lugar certo era o Cunha Bueno, o pai dele, porque o Cunha pai e o Cunha filho. O Cunha Bueno, ele era o pai, era muito conhecido na região de Manduri. E eu costumava, minha família, né, meu avô, minha mãe, ele costumava mandar cartões, Feliz Natal, sei lá, tudo que era data até de aniversário, né? Então, o que eu, na minha ingenuidade, eu achava que o Cunha Bueno era amigo da minha família. Então, quando eu fui para São Paulo, eu tinha o endereço lá do escritório dele, que ele atendia o povo às segundas-feiras. Eu pensei, na segunda-feira, eu vou lá no Cunha Bueno pedir emprego, afinal ele é amigo da minha família, né? Ele vai me arrumar um emprego. E aí, na segunda-feira, quando eu acordei, uma das meninas estava lá, né? No horário, a única que estava lá, eu falei assim, como que eu faço para ir até a Líbero Badaró? Nossa, eu jamais vou esquecer. A moça me pega um livro desse tamanho, azul, sei lá, com uma montanha, uma enciclopédia, e fala para mim, olha, isso daqui é a primeira coisa que você vai ter que comprar em São Paulo. É um guia de ruas. Você precisa disso para tudo. Eu olhei aquela enciclopédia, aí ela me mostrou como chegar a Líbero Badaró, porque aquele monte de risquinho de rua que virava para uma outra página, que ia para outra página. Eu olhei aquilo e ela me explicando para eu olhar ali como chegava. Eu falei assim, sabe quando? Eu vou precisar fazer uma faculdade para entender o que esse guia aí quer dizer. Eu preciso disso em São Paulo para sobreviver? Não, esquece. Eu jamais vou comprar esse livro, até porque é pesado demais para andar com ele. Aí ela me explicou, eu fingi, falei, não, tá ótimo, já entendi, não precisa não. E aí eu saí na rua e a primeira banca de jornal que eu vi, de revistas, eu fui perguntar onde era a Líbero Badaró. Então, de banca em banca, posto de gasolina, padaria, bar, eu cheguei na Líbero Badaró. Eu nunca esqueço, foi a primeira recomendação que eu tive em São Paulo. Então, ali eu já tive a minha primeira lição, individualismo. Aqui é cada um por si, você vai ter que adquirir as ferramentas. Graças a Deus hoje a gente tem o Waze, né, o Google Maps, então é só você clicar e ele te manda para onde você precisa ir. Mas naquela época existia esse guia de rua, eu nunca entendi. Aliás, eu nunca comprei ele na minha vida, porque eu olhava aquilo não diz nada para mim, aquele monte de risco, um monte de rua, nome que vai, eu falei, eu não vou chegar a lugar, ou sabe quando eu vou chegar em algum lugar? Quando eu me perdi em São Paulo, o melhor conselho que eu tive de uma pessoa em São Paulo, logo no início, foi inclusive um taxista,
Ele falou assim: você precisa saber andar bem no centro de São Paulo. Você precisa conhecer o centro de São Paulo assim muito bem. Por quê? Se você estiver perdida em qualquer lugar da cidade, sempre vai haver um ônibus para o centro. Então você toma aquele ônibus para o centro e de lá você vai saber voltar para sua casa. E foi esse o melhor conselho. Aí eu aprendi Largo São Francisco, Praça João Mendes, Praça da Sé, Vale do Anhangabaú, que são todos lugares, regiões do centro. E de fato, várias vezes eu me vi perdida, às vezes num bairro, alguma coisa, eu conheci esses ônibus, sabe? São Francisco, sabe? Então é assim, foi o melhor conselho. Esse sim foi um conselho maravilhoso, mas eu nunca comprei aquele guia. Olha, não, eu até hoje, graças a Deus, não preciso entender isso. Mas esse foi o primeiro conselho que eu recebi em São Paulo. Você vai ter que comprar esse guia de rua. Enfim, eu nunca comprei esse guia de ruas. O meu método, eu tinha até dó do pessoal de banca de jornal, né? Porque todo mundo parava neles para pedir uma informação. Graças a Deus agora, hoje eles não são tão vítimas mais disso. Mas eu sim, eu sempre cheguei onde eu precisava, parando em banca de jornal, posto de gasolina e bar. O guia de ruas, agora como ele já nem existe mais, já saiu de moda, eu nunca o comprei. Então esse conselho daquela moça eu não segui. Então já começa que eu já ia para um caminho diferente do que sugeriam em São Paulo. Então é isso por hoje, gente. Eu espero vocês na próxima rota. Paz a todos nós.